A questão número 56 é uma questão de gráfico que você não precisa fazer nenhuma conta. Olha só. Ele deu aqui que você tem um gráfico com valores xi e yi. E tem também os valores de i. E aí é como se fosse o tempo, né? Ao longo do tempo. Para cada i, você vai ter um x e um y. O gráfico mostra melhor. Você tem aqui valores de i e você tem o xi e o yi. Ele colocou aqui, ó, índice 1 e índice 2. Seria o x e o y, é? O que ele chama de índice 1 é xi. E o que ele chama de índice 2 é yi, tá? Então, um é um x e o 2 é o y. Então, o escuro é o x aqui. São os valores de x. E o cinza é o 2, que é o yi. Então, isso aqui é o y. Então, ao longo do i, é como se fosse assim, o tempo, né? A ordem daquela medida, que eu não sei de que se trata essa medida, ele não falou. Mas observe que para cada valor de i, você vai ter uma medida de x e uma medida de y. Tá vendo? Medidas para x e aqui medidas para y. Ele quer que você diga como que vai ser um gráfico que tem apenas x e y. O que quer dizer isso intuitivamente, estatisticamente? Seria o seguinte: não importa em que época que aquilo aconteceu, eu quero saber qual é a relação entre o x e o y. Quando o x aumenta, o y aumenta também. Quando o x diminui, o y diminui. Como que é essa relação, tá? É como se fosse assim, vendas no comércio em função das chuvas. Ah, se você tem muita chuva, o pessoal fica em casa, aí não compra nada. Se você tem menos chuva, o pessoal sai de casa, vai na loja fazer compra. Então essas coisas estão relacionadas, vendas com chuva, por exemplo. E em estatística a gente diz que a gente está fazendo uma correlação entre essas variáveis. Então ele quer gráficos de x em função de y. E ele colocou aqui 5 opções para esses gráficos. Aqui, letra A, letra D, x e y, ó, x e y. X e y. Quer dizer, observe que aqui não está sendo levado em conta a variável i. Ele quer saber só a variável x e a variável y. Então foram dadas essas opções. Tem essas outras aqui, né? Essas aqui, o que significa isso aqui, por exemplo? Quer dizer que quando você tem o x aumentando, o y aumenta também, né? Quanto maior o x, maior vai ser o y. Aqui o contrário, né? Aqui você tem o x aumentando e o y diminuindo. Aqui ele fez como se fosse aumentando uma parábola. Assim. Quer dizer, até um determinado x o y aumenta, mas quando ele fica muito grande, o y começa a diminuir. Então você tem que olhar esse gráfico, ver qual que é que tem o jeitão que está de acordo com o problema. E esse aqui parece que não tem nenhuma relação, parece meio aleatório, né? E aqui parece que ele faz isso. Quer dizer, quando você aumenta o x, o y diminui, mas chega um ponto que o y começa a aumentar. Tá, a gente não tem esses valores, não tem como dar uma fórmula para esses valores, são valores estatísticos medidos. Então, temos que olhar para esse gráfico aqui e descobrir qual daqueles 5 lá é a resposta certa. O que a gente observa desses valores aqui de x e y? Olha só, cada x desse aqui tem um y correspondente. Por exemplo, se você tem aqui esse ponto, que é um determinado x, qual vai ser o y correspondente a ele? Você vai traçar aqui uma vertical. Por quê? Porque eles têm o mesmo i, a mesma ordem. É como se fosse o mesmo instante, né? Então, para esse x, você vai ter esse y correspondente. E assim por diante, né? Se você tiver, por exemplo, esse valor de x aqui, vai te dar esse valor de y correspondente. Tá, então sempre pensando em verticais, você vai ter lá em cima um valor de y e aqui embaixo um valor de x. Depois troca, né?
Então, olhando para esse gráfico, qual vai ser o comportamento, qual é a relação do comportamento de y com o comportamento de x? A gente observa que quando o x diminui, o y aumenta. Vice-versa, né? Ó, o x aumenta, o y diminui. Depois, o x diminui e o y aumenta. Depois, o x aumenta e o y diminui. Ele faz o contrário. Mais ou menos, né? Olha aqui. O x diminuiu, mas o y aumentou. Depois, o x aumentou e o y diminuiu. Quer dizer, o x e o y, eles têm comportamentos como se fossem inversos. Quer dizer, quando você tem um x grande, o y vai ser pequeno. Você vai ter um ponto aqui assim. Quando você tem um x pequeno, o y vai ser grande. E quando você tem um x nem grande nem pequeno, intermediário, o y vai ser intermediário também, tá vendo? Aqui os dois estão, eu poderia classificar como médios, aqui e aqui. Então, quando você tem o x médio, o y vai ser médio também. Esse é o comportamento que esse gráfico está te dando. Se você pegar vários pontos, você vai ter isso aqui. O x diminuindo faz o y aumentar. Então, o x diminuindo, você vai ter pontos distribuídos dessa forma no gráfico. Então, a resposta do problema é um gráfico que tenha esse comportamento aqui. Alguma coisa parecida com isso. E qual é a resposta que tem isso? Nenhum desses. Aqui, olha só, desses três gráficos, o que tem um comportamento parecido com esse é esse aqui, né? Olha só. É isso aqui. O x aumentando faz o y diminuir e vice-versa. Então, esse gráfico aqui é a resposta do problema. Letra B de Bravo.